seja bem-vindo. Envie esse link aí para outras pessoas, que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus. E no nome de Jesus, vamos caminhar ainda esse tempinho que temos no estudo da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. Vamos dar ênfase ao versículo 22, mas eu queria ler do 19 até o 22. Então, pega a sua Bíblia aí, acessa seu smartphone, né? Procura aí no Google, Efésios capítulo 2, de 19 a 22. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora presta atenção no 22. Olha que versículo maravilhoso. Marca aí na sua Bíblia. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Eu vou ler de novo esse versículo. Amém? Nele também, ou seja, em Cristo, o nosso Senhor, você está sendo edificado. Você está sendo construído. O verbo grego para edificar aí é oikodomeo. Edificado, junto com outros. Isso chama igreja. Você é edificado, outros são edificados. Para que nós somos edificados? Para ser morada de Deus. Você é morada de Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Como essa palavra é profunda. Como ela nos fala, Pai bendito, realmente, como o Senhor quer nos edificar. E nos coloca, Deus, na condição de morada do teu Santo Espírito. Oh Deus, dá que possamos realmente fazer jus a essa expectativa do Senhor, de habitar em nós, de fazer morada em nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. E o que a gente pode aprender da pandemia? Por isso eu dei o título a essa mensagem dessa manhã, essa palavra que eu quero compartilhar, que Deus tem colocado no meu coração, é essa. O que Deus ensina na pandemia? O que Deus ensina na pandemia? Será que nós podemos tirar algum ensinamento desses dias tão difíceis que temos vivido? Será que é possível aprender alguma coisa? E aí eu me lembro que quando no ano passado, há pouco mais de um ano atrás, eu vim a Valadares para poder para conversar, não foi ser interrogado, mas conversar com aquela comissão chamada de sucessão pastoral, que estava orando já há muito tempo em busca de um pastor para a igreja. E nós também, de outro lado, eu e minha família, orando lá em Belo Horizonte, para Deus também nos direcionar para um novo ministério. Uma das perguntas que foi feita, ou até colocações, foi que exatamente a igreja aqui em Valadares, a primeira igreja, gostaria de trabalhar com um modelo de células, de pequenos grupos nos lares. E eu fiquei muito feliz, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito nessa igreja porque é a igreja do Novo Testamento. Eu acredito que na eclesiologia do Novo Testamento, a estratégia e o modelo é o modelo da igreja de duas asas. A igreja que serve no varejo e a igreja que adora no atacado. A igreja que durante a semana está espalhada pela cidade,
pelos escritórios, nas escolas, nas ruas, enfim, nas casas, e que, no final de semana, ela se une como um povo para adorar ao Senhor. Não é? E eu fiquei muito feliz, porque era uma igreja que tivesse esse anseio que realmente eu pensava que Deus me chamaria para trabalhar. E assim foi, assim tem sido, graças a Deus. E planejei, então, esse ano ser o ano da transição. Não é? É assim que temos chamado o ano da transição. Qual que era o nosso objetivo? De janeiro até dezembro, trabalhar com a igreja toda alguns princípios desse modelo neotestamentário da igreja de duas asas. Não é? Essa igreja que se reúne em pequenos grupos durante a semana, onde quer que seja, na casa, no escritório, na escola, enfim, na fábrica. Mas a igreja que se reúne no final de semana para adorar, numa grande congregação. Veio a pandemia. E eu pensei lá no início de março, nosso último culto aqui na igreja foi no dia 15 de março. E eu entrei em parafuso como líder. Porque eu vi o meu projeto, que eu havia planejado para a igreja, de alguma maneira ele ser adiado. Mas hoje, 3 meses depois, não é? Eu vejo como nós podemos aprender algo nessa pandemia. Eu vejo que Deus, então, nos ensina, na pandemia, algumas lições profundamente importantes. E eu quero tirar essas lições que são aqui para nós da primeira igreja em Valadares, mas é também para você aí, para a sua igreja e para a sua vida. Algumas lições importantes que nós aprendemos. E Deus tem nos ensinado isso sem precisar dar aula, porque estamos aprendendo na prática. Então, essas 4 lições que eu quero apresentar para você nessa manhã, sobre o que nós podemos aprender com a pandemia, elas, na verdade, foram nos ensinadas sem precisar de aula teórica, temos aprendido na prática. E o que é a primeira coisa que nós temos aprendido na prática nesta pandemia? É que igreja, grava isso no seu coração, igreja é gente e não lugar. Igreja é gente. É isso que esse versículo 22 que eu frisei diz. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus. Vejam que a expressão morada está em destaque. Eu fiz questão de destacar. Esse é o objetivo de Deus na sua vida. Que você, juntamente com outros, isso é a igreja, né? A eclesia, você seja edificado. Isso quer dizer que a morada de Deus não é o templo. Isso quer dizer, como diz também Atos 17, 24, no texto que está aí na sua tela, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E, diz o apóstolo Paulo, não habita em templos. Não habita em templos feitos por mão de homem. Então tem um paradigma que eu acho que nesse tempo, sem precisar ensinar lição nenhuma, você já aprendeu. Que paradigma é esse? Que o templo é a casa de Deus. Quero dizer a você que na teologia do Novo Testamento, a casa de Deus é você. Na teologia do Novo Testamento, a casa de Deus sou eu. E não um prédio. Porque Deus não habita em prédios. No Antigo Testamento existia essa ideia do templo ser a casa de Deus. Por isso há alguns textos do Antigo Testamento que dizem exatamente isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Mas isso não vale necessariamente para o Novo Testamento. Vale no sentido de quando estamos juntos, não é? Estamos sim louvando a Deus juntos. Mas a ideia de que Deus habita num determinado lugar, ou no tabernáculo, ou enfim, no templo, essa ideia não
existe mais. Olha aqui para mim. Se há uma palavra que nós podemos dizer que é a igreja, essa palavra é Assembleia de Pecadores. Como assim, pastor? A igreja não é a Assembleia de Deus? Aliás, tem até uma igreja abençoada, muito querida, né, que eu amo muito. Tenho familiares que são membros dessa igreja, a Assembleia de Deus, uma potência, uma bênção de igreja no Brasil. Glória a Deus. Mas antes de ser Assembleia de Deus, a igreja é a Assembleia de Pecadores. Igreja é gente. É claro que é de pecadores arrependidos, lógico, de pecadores que já se tornaram crentes em Cristo Jesus, de pessoas mortas que foram ressuscitadas, de soberbos que se fazem humildes, de desgarrados que voltaram a aprisco, mas é sim Assembleia de Pecadores. Isso é igreja. Isso é igreja em nome de Jesus. Então, querido, a igreja não é templo, não é sinagoga, não é mesquita, não é prédio. O prédio está vazio, mas a igreja está viva. O prédio está vazio, mas a igreja está viva, em nome de Jesus. Isso nos faz entender essa verdade. Aprendemos na prática, não precisa ensinar isso mais. Não é? Não precisa. Você pode dizer assim, mas pastor, o templo não é importante? O prédio é importante, muito importante, claro. Para nós nos reunirmos, para a escola bíblica, muito importante. Mas o templo não é a igreja. Como disse alguém, a igreja não vai à igreja. A igreja não vai à igreja. Amém? A igreja é a assembleia de adoradores. Eu quero lembrar a você, não é? O episódio, a entrevista de Jesus com a samaritana em João 4, 23. É uma entrevista interessante, né? Tem essa figura linda aí de Jesus na beirada do poço. Mas eles estão travando ali, a conversa deles começa, você se lembra disso, com uma conversa sobre a teologia. A mulher samaritana, ela traz para Jesus uma questão teológica profunda. E a questão teológica é essa: onde é o lugar correto da adoração? Onde é o lugar correto da adoração? A mulher pergunta a Jesus, é em Jerusalém, onde vocês, judeus, adoram? Ou é no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram? A pergunta dela tem a ver com lugar. A pergunta dela é uma pergunta que eu chamaria de teológico-geográfica. Não é isso, pastor Alessandro? Você que gosta dessas confusão teológica? Teológica e geográfica. Onde é o lugar? Os judeus adoravam em Jerusalém, no templo. Os samaritanos não tinham templo em Samaria. Então eles disseram, o Monte Gerizim é o nosso monte sagrado. Aí Jesus dá essa resposta para ela, aí, que está no versículo 23 do capítulo 4. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. Percebeu a diferença de foco? Jesus transforma uma questão de geografia teológica e muda o lugar da adoração do templo, ou do monte, ou de Roma, ou de Genebra, ou de seja lá onde for o lugar de adoração sagrado para alguém. Ele diz, não existe mais lugar sagrado da adoração físico, mas o lugar da adoração não é nenhum monte, não é nenhum templo, é o coração do ser humano. Aí é o lugar da adoração. Percebe? Como Jesus, ele transfere, ele mostra
que igreja é gente. Que mesmo você estando em casa, mesmo você não tendo podido vir aqui ao nosso prédio, aqui, eu gosto de usar o termo prédio, não é? Aqui no centro da cidade, você é um adorador e pode fazer isso em espírito e em verdade, porque Deus habita aí no seu coração, Deus habita aí na sua casa, onde quer que você esteja, é lugar sagrado. Uma segunda lição que nós podemos tirar da pandemia. A primeira é essa: igreja é gente e não lugar. A segunda lição que nós podemos tirar dessa pandemia é aprendemos hoje, mais do que em qualquer aula teórica, Deus nos está ensinando a nossa igreja isso na prática. Eu pensei que a pandemia ia atrapalhar eu de ensinar os valores do reino, mas o Senhor está te ensinando na prática. Eu só estou relembrando, não estou nem ensinando, porque você já aprendeu. Que a igreja na casa é a estratégia de Deus. Igreja na casa é uma estratégia de Deus. Essa é a segunda lição. Eu vou em Atos 5:42, quando vemos a palavra de Deus dizendo: e todos os dias, no templo e de casa em casa. Vejam, eu grifei essas duas palavras, todos os dias e casa em casa, que tem tudo a ver. Onde você fica todo dia? É no prédio da igreja? Se bem que tem gente que se deixar fica, né? Não, você fica todo dia em casa. Todos os dias, no templo e de casa em casa, os primeiros discípulos não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. E essa lição, esse ensinamento está no livro de Atos, está nas cartas paulinas. Várias vezes ele saúda as pessoas e diz: saúdo a igreja que está na casa de fulano, na casa de Beltrano, etc. Todos os dias, isso me chama muita atenção. Sabe qual é o meu sonho, irmãos? Meu sonho é, de fato, que nós possamos, por exemplo, no domingo, quando tivermos todo mundo reunido aqui no culto a Deus, no nosso prédio, eu chegar aqui nesse púlpito e antes de pregar, viu, pastor Alessandro? Eu já fazer o apelo, antes de pregar, fazer o apelo. E dizer assim: pessoal, quantas pessoas se converteram hoje no pequeno grupo multiplicador liderado pelo pastor Alessandro? 1 ou 2 pessoas levantam a mão. Quantas no pequeno grupo multiplicador da Claudete? X. Quantos no pequeno grupo multiplicador da Fernandinha? 3, que ela é boa de evangelismo, ganha mais do que o Alessandro. Quantos no pequeno grupo multiplicador dos surdos? Meia dúzia. Isso é por domingo, hein? Por ano não. E aí eu chamei essas pessoas à frente, fazemos uma oração por elas, viu, pastor? Agradecer a Deus, recebê-las na família com uma grande festa, e depois eu prego. Não para as pessoas se converterem ali, baseado na emoção, mas porque tem uma trajetória, uma caminhada, alguém está caminhando com essas pessoas, alguém convidou, ela foi a um pequeno grupo multiplicador, ela já está frequente lá, e ela tomou uma decisão por Cristo e vai se preparar para ser batizada. Era assim no primeiro século. Olha aí de novo, esse versículo abençoado. Todos os dias. Ou seja, a igreja era acrescentada, não era só no domingo, e mesmo assim no culto da noite, que é mais evangelístico. Não, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias. Todos os dias, Atos 2:47 diz, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Na pandemia nós temos aprendido ao que é ficar em casa, né? Tanto é que tem surgido até problemas familiares, o povo está mais nervoso, fica mais bravo. Lá em casa, mesmo, de vez em quando eu fico meio bravo lá com o povo. Nós não ficamos tanto tempo junto, né? Fica muito junto, vai dando problema, igual o porco-espinho. Porco-espinho, assim, se ele ficar muito perto do outro, ele acaba ferindo o outro, né? É assim? Ficar dentro de casa é um problema.
Mas nós podemos, se estamos reaprendendo a ficar em casa, reaprendendo como família, a como nos relacionar um com o outro, etc., também podemos aprender como igreja a ficar em casa, a ganhar pessoas mesmo dentro das nossas casas, a sermos bênção para os nossos vizinhos. E aí nasce um novo lema para nós aqui na primeira igreja em Valadares. Cada casa é uma igreja. Ô bênção. Cada casa é uma igreja. Aí na sua casa, você pode falar isso? Cada casa, uma igreja. E você pode falar isso aí também com seus familiares que estão aí? Dizendo, a minha casa, declara isso aí em nome de Jesus agora. A minha casa é uma igreja. A igreja não está circunscrita ao prédio, ao templo. Igreja é gente. Por isso, cada casa aqui de nossa igreja tem um desafio de ser uma igreja. Em nome de Jesus. A primeira lição, igreja é gente e não lugar. A segunda lição, cada casa, uma igreja. A terceira lição que aprendemos na pandemia, parece com essa segunda. E a terceira lição é essa: cada membro é um ministro. Que bênção. Cada membro. Aí eu me lembro de Jesus, não é? No Evangelho de João, no capítulo 13, a Bíblia diz que depois de um dia inteiro, né, que eles estavam realmente juntos, Jesus pega uma bacia, coloca água, pega uma toalha e vai realmente lavando os pés de cada um dos discípulos. E aí ele diz isso no versículo 15. Eu fiz isso para servir de exemplo a vocês. E ele diz aos discípulos, assim como eu fiz a vocês, façam também uns aos outros. Que exemplo tremendo que Jesus dá. Depois você lê esse texto todo de João 13. Ele fala assim, vocês me consideram como mestre e senhor. E de fato eu sou. Mas que entre vós o maior seja aquele que serve. Jesus nos ensina a lição do serviço. Temos aprendido isso também na prática nesses dias. A ação que tivemos aqui, quando do recebimento da primeira parcela do auxílio, né, que o governo deu, mais de 300 pessoas. Talvez você que nos assiste agora teve o contato conosco aqui na fila. Nesse curso de integração, várias pessoas que nós conhecemos na fila já estão matriculados nele. Estamos com quase 30 alunos já matriculados no curso de integração. Nesse período de pandemia, quase 30 pessoas já matriculadas. Vamos começar o curso essa semana. Quantas pessoas têm abençoado nesse período a igreja, fora as cestas que ela já distribuía normalmente, já distribuiu mais de 100 cestas básicas. Agora nós temos uma baixa aqui de cesta. Então, o pastor Alessandro já falou, mas nós temos aprendido a ser solidários. Deus tem nos ensinado, sem precisar de aula nenhuma de escola bíblica, na prática, que nós precisamos ajudar o outro. Que ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. Jesus nos ensinou isso na prática, quando ele lavou os pés dos discípulos. E ele disse, façam isso uns aos outros. Aliás, essa expressão uns aos outros, ela aparece na Bíblia, no Novo Testamento, pelo menos 40 vezes, mais de 40 vezes. Uns aos outros. É o que a gente fala que são os mandamentos recíprocos, ou seja, um deve abençoar os outros. Jesus pegou a toalha, Jesus foi servir aos seus discípulos, e ele diz, vocês devem fazer isso também. Nessa pandemia, nós temos a oportunidade de abençoar outros irmãos. Se você ainda não fez, deve fazê-lo. Cada membro da igreja é um ministro. Você é um ministro. E o que quer dizer a palavra ministro?
quer dizer servo. O ministro é o que serve. O ministro é um garçom. É aquele que serve o outro com a bandeja. É aquele que serve o outro com a toalha. É aquele que serve o outro realmente com uma bacia. Como temos aprendido isso? Cada membro da igreja é um ministro. Nós somos igreja na medida em que ministramos uns aos outros. Somos membros na medida em que nós abençoamos outros discípulos. Então, temos aprendido já 3 lições. Lembra aí comigo. Primeiro, igreja, tem como voltar lá vamos relembrar para todo mundo gravar isso aí. Em nome de Jesus. Primeiro, igreja é gente, não é lugar. Amém? Morada do Espírito Santo é você. Segundo, a igreja na casa é a estratégia de Deus. A sua casa, Deus quer que ela se abra para ser igreja, para receber seus amigos, os seus vizinhos. Claro que não nesse momento. Mas no momento que se abrir, a sua casa vai ser um quartel-general. Um quartel-general da ação de Deus. Não sei quantas famílias nós temos aqui na igreja. Mas imagino que nós tenhamos talvez umas 200 famílias na igreja. Talvez. Famílias, não estou falando membros. Imagina, 200 famílias são 200 casas. 200 casas são 200 igrejas. No seu condomínio, na sua rua. Igreja na casa é a estratégia de Deus. A terceira lição que a pandemia nos ensina é: cada membro é um ministro. Você é um pastor, uma pastora, um ministro do Evangelho, sacerdote do seu lar. E agora sim, o 4º ponto. Amém? Está tudo bem aí? Em nome de Jesus? Vamos orar forte aí. Tem que ter uma turma orando na retaguarda em nome de Jesus, hein? E o 4º ponto, que é tão importante quanto os outros, é esse. Fazer discípulos é uma tarefa de todos. Não são só os ministros ordenados que devem fazer discípulos. Nós também, pastores, precisamos fazer discípulos. Não é? Nós também somos ovelhas. Tem uma máxima que diz assim: pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Glória a Deus. Eu creio nisso também. Todo pastor deve gerar outro pastor, outros líderes, formar líderes. Mas não diminui a tarefa do próprio pastor também de ganhar almas. É isso? Nós temos que investir. Eu invisto em relacionamentos com pessoas, etc. Mas é claro que essa tarefa de ganhar almas não pode ficar na mão do pastor. Ele não vai dar conta. Não é o pastor que acrescenta a igreja. Mas, na verdade, cada membro é também um ganhador de almas. Jesus diz: vão e façam discípulos. Eu dizia que alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse verbo, né, ir, que está aí, nessa tradução que nós estamos usando, diz: vão e façam discípulos. Na outra tradução mais clássica diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Na verdade, seria indo, ou seja, está no gerúndio. E aí a gente poderia traduzir então assim: enquanto vocês vão, façam discípulos. Enquanto você trabalha como advogado, faça discípulos. Enquanto você trabalha como pedreiro, faça discípulos. Enquanto você trabalha como motorista de ônibus, faça discípulos. Enquanto você trabalha como esse trabalho seu, faça discípulos. Faça discípulos. Jesus diz para os discípulos, no episódio da mulher samaritana, quando eles voltam, né, e perguntam: eles foram comprar comida e voltam e falam assim: nós temos coisa para comer. E Jesus diz assim: eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do Pai. Os discípulos não entendem, falam assim: mas como assim? Alguém trouxe comida para ele? Eles não entendem. Jesus está dizendo o seguinte: vocês 12 foram lá comprar comida e não ganharam uma alma para Jesus? Vocês 12 foram lá e só compraram comida? Pois eu fiquei aqui sozinho. E a comida mais importante é essa. Ele diz: eu tenho uma comida, e a comida, ou a necessidade maior que nós temos, é fazer discípulos.
E ele fez discípulo, a mulher samaritana se converteu, depois ela também faz discípulos, ela vai na aldeia e traz outras pessoas que também creram, diz o texto bíblico. Não pelo que ela falou, mas porque eles viram. Então, enquanto você vai, querido, em nome de Jesus, faça discípulos. Você é um professor, uma professora? Faça discípulos, em nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus. As pedras estão clamando. Eu creio que nunca as pessoas estiveram tão abertas para o evangelho como agora. O povo está com medo do mundo acabar. Eu não sei se o mundo vai acabar. O povo está me perguntando. O pastor Alessandro depois vai ensinar para nós. Se o mundo está acabando, se não está, se vai demorar, que ele é craque nessas coisas. Agora da tribulação, essas coisas, tudo de tribulação, ele entende tudo. Então ele vai ensinar para nós um dia. E é verdade, vai ensinar mesmo. Eu vivo hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Essa é a grande verdade. Agora, eu não sei se ele vai voltar. A Bíblia diz que ninguém sabe. Né? Tem sinais, a Bíblia fala sobre sinais. E nós vemos esses sinais. Mas até por causa disso, as pessoas estão mais abertas para o evangelho. Então, querido, em nome de Jesus, vá e faça discípulos. É o momento de você ganhar aquele amigo do seu trabalho para Jesus, aquele parente resistente para Jesus. As pedras estão clamando. Há um fato muito interessante, e eu já estou terminando, de uma igreja na Etiópia. Uma igreja na Etiópia. Tem até um filme muito interessante, já procurei esse filme, não consegui encontrar. Se você encontrar, me passa. O nome do filme é Contra Todas as Adversidades. Eu tinha esse filme numa fita daquela cassete e depois não transportei, sei lá, para outra mídia e perdi. Mas conta uma história de uma igreja na Etiópia, a igreja Meserete. Uma igreja que na década de 80, ela foi proibida, assim como quando entrou o governo comunista na Etiópia, na década de 80, fechou todas as igrejas. E a igreja Meserete também foi fechada. Seus pastores foram presos, toda a liderança da igreja foi presa. O que acontece então? A igreja ficou espalhada. Já era uma igreja que trabalhava no modelo celular, no modelo da igreja nas casas. Mas todos os líderes presos, a igreja desapareceu, entre aspas. 20 anos depois, o regime de governo mudou, veio um regime democrático, então as igrejas foram liberadas, os pastores foram soltos, 20 anos depois. Então os pastores foram para a rádio e disseram, gente, olha, 20 anos atrás nós tínhamos a igreja assim, Meserete, etc., aqui na Etiópia, então nós vamos marcar um encontro em tal lugar. E aqueles que lembram da igreja, participaram da igreja, venham. Eles se chamaram pelo rádio e pela televisão. Um domingo de manhã. O filme tem as imagens. É uma pena eu ter perdido esse filme. Contra todas as adversidades. Eu já procurei na internet. Tem no YouTube, nós vamos procurar. E se você achar, assista. É um documentário, lindo, lindo. Qual não foi a surpresa? Quando a igreja, 20 anos subterrânea, 20 anos escondida, a igreja continuou a se reunir nas casas. Os crentes continuaram pregando o evangelho nas casas. Não podia ter templo, não podia ter edifício com cara de igreja. Eles continuaram nas casas por 20 anos. Quando voltaram, a igreja já tinha mais de 50 mil pessoas. Imagina o que é isso. No país todo. Imagina o que é isso. Essa é uma história verdadeira. Tem aí o link? Nós vamos botar então o link para você ver. O pastor Alessandro já achou aqui, que aqui é online. A gente fala aqui, o outro já acha ali. Eu procurei até cansar e não achei. É uma história muito linda. Sabe o que fazer. Tão bem intencionado, mas não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer a você, nós temos a resposta aqui. Na palavra de Deus, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Em nome de Jesus. O Senhor te ensina nessa pandemia, fazer discípulos é tarefa de todos. A pandemia é uma realidade. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, olha aqui para mim, em nome de Jesus. A pandemia é uma realidade, não tem como você mudar isso. Eu não sei quando vai acabar.
Essa semana parece que o governo disse que as universidades elas vão ficar até o fim do ano sem ter aula presencial. As escolas de ensino básico também não sabem como vão fazer. E mesmo se voltar esse ano, vai voltar diferente. Vai voltar com menos aluno em sala, com menos carga horária. Se voltar, isso a gente já sabe. Em São Paulo parece que só volta em setembro. Em Minas Gerais nem sabe ainda. A pandemia é uma realidade. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, que eu quero te dar uma palavra. Não adianta você ficar preocupado, sem dormir, perder a fome, perder o sono por causa de pandemia. Você não tem como mudar isso. Aceite. Aceite diante de Deus, diga: Senhor, eu não sei se essa pandemia vem do Senhor, de onde ela vem. Mas eu quero dizer ao Senhor, em nome de Jesus, que eu confio em Ti. Descansa seu coração. Descansa em nome de Jesus. Agora, ela pode te paralisar ou te ensinar. Eu preferi aprender. Eu preferi aprender. E eu quero que você prefira também aprender. A Bíblia diz que todas as coisas, até a pandemia, concorrem para o nosso bem. E está concorrendo para o bem da igreja. Está concorrendo para o bem das igrejas. Pastor Paulo Júnior, lá de Belo Horizonte, meu amigo da igreja da família, e ele esteve com o Covid, graças a Deus já está curado, falei com ele ontem, está bem, em nome de Jesus. E ele diz: pastor Hélio, aqui nós tivemos um crescimento do número de membros na pandemia e um crescimento financeiro. A igreja lá teve um crescimento de quase 10% de finanças. Não sei se podia falar isso, mas eu já falei. Olha que benção. Então tem muita gente com medo das igrejas fechadas, dos crentes não voltarem. Querido, em nome de Deus, a igreja é do Senhor, a igreja não é nossa, a igreja não é de pastor nenhum, não. Pastor, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, relaxe, em nome de Jesus, todas as coisas concorrem para o bem, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. O resto Deus vai cuidar. Não somos nós que mantemos igreja, que mantemos nada. A gente muito, mas muito mal cuida das ovelhas que Deus nos deu. Agora eu quero deixar a última palavra com você hoje, em nome de Jesus, uma palavra forte. Não desperdice a sua pandemia. Essa foto é interessante, né? Eu acho que ela até entra assim sozinha, senão. Aí um grupo de crentes, né? Aproveitando a pandemia aí, isso, com as máscarazinhas, falando de Jesus, pega a água grátis. Eles não estão desperdiçando a pandemia, estão aproveitando a pedido de oração. Olha que ação linda. Não sei que igreja é essa, tirei da internet. Pode dar um cliquezinho aí, que aí aparece assim, olha, não desperdice a pandemia. Fala com o irmão que está do seu lado aí, não desperdice a pandemia. Fala aí, fala vocês aqui que estão aqui também, para me ver vocês falando. Não precisa chegar tão perto, senão você vai transferir vírus para os outros. Não desperdice a sua pandemia. Aproveite essa oportunidade. Ganhe almas para Jesus. Igreja é gente, não é lugar. Aprenda isso. Cada casa é uma igreja. Aprenda isso. Cada membro é um ministro. Aprenda isso. E por último, fazer discípulos é tarefa de todos. É tarefa de todos. Vamos sair mais fortes. Vamos sair mais ensináveis para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vou chamar o pastor.